Estamos aqui hoje no Latitude Podcast especial. Muitos fotógrafos no Brasil e até no mundo conhecem essa pessoa que está à minha frente aqui. Vai conversar sobre suas verdades absolutas. Todos temos verdades absolutas. Então é por isso que eu convidei, ele gentilmente aceitou e a gente agradece muito porque é muito difícil. Estamos há 8 anos mais ou menos esperando esse momento para conversar e também a matéria que você provavelmente já leu acima desse vídeo. Me chamo Evandro Veiga, sou CEO da Latitude, estamos no Latitude Podcast, estamos hoje aqui com o nosso colega e amigo Everton Rosa. Obrigado. Bem, Everton? 8 anos? 8 anos para a matéria, né? Mas em uma semana, o Everton aceitou, né? Conversando rapidamente. Isso que é legal no Everton, tudo é muito rápido, tem estratégia, mas quando ele sabe que, né, que vai dar tudo certo, ele Se chama posicionamento. posicionamento. E é sobre isso que a gente vai É começar o a que falar. tu é e o que tu não é. O que Exatamente. você pode e o que você não pode. Posicionamento. Todo mundo fala sobre isso. Porém, há uma semana atrás, a gente estava conversando sobre isso, e tu deu uma visão bem mais ampla do posicionamento. Não é o que a gente vai falar aqui totalmente, mas deu para ver que posicionamento não é só imagem, óbvio. Bem simples. Quando eu pergunto para alguém, casado ou solteiro, a pessoa, então, deixa eu te explicar, isso não é posicionamento. Posicionamento é o que tu é e o que tu não é. Tudo que é confuso não se expande. O que é confuso não tem um posicionamento. Então, se você tem um trabalho e te pedem desconto, você não tem um posicionamento. Seu público não te conhece. Isso é a base do posicionamento. É o espaço que você ocupa na mente de um público, né? E esse público pode ser, inclusive, sua família, seus funcionários ou então seus clientes ou futuros clientes. Posicionamento é o que tu é e o que tu não é. E esse posicionamento, vamos dizer assim, a raiz de tudo isso te acompanha desde o início, né, Everton? Desde lá de o início. Mas quando foi que virou a chave? Teve esse momento ou sempre foi assim? Porque é o que muita gente pergunta. Ele sempre foi assim ou ele teve um momento de virada? Então, eu trabalhei no Bradesco antes de abrir meu estúdio, mas trabalhava com meu pai antes. Eu não queria ser fotógrafo, eu queria ser dentista. E dentista tinha secretária, tinha elevador, tinha carpete, tinha ar-condicionado, tinha telefone. E no estúdio do meu pai não tinha essas coisas. Então eu queria ser, na época, dentista. Tem eu via que era algo acima e eu queria crescer, né? Minha família sempre foi uma família de classe média, mas morava no bairro, né? Então, uma vida mais simples, eu queria uma vida melhor para mim. Então, eu comecei a projetar e a primeira coisa que eu fiz foi decidir o que eu não queria, né? Porque eu trabalhei na fábrica, trabalhei de vendedor ambulante, vendi, né, frutas, os fotógrafos conhecem essa história. Depois, com 16 anos, eu trabalhei em loja, 17 para 18 eu trabalhei em banco e 19 eu abri meu estúdio. E quando eu abri meu estúdio, eu abri ele, dormia dentro, tinha uma câmera de R$ 150, ganhei um ampliador do meu pai, mas eu decidi que seria grande. Então eu teria que suportar mais adversidades porque eu queria ser grande, eu queria atender os maiores. Mas eu tive que, obviamente, aprender tudo, né? A primeira coisa é querer, querer. Depois, 2, projetar para onde tu quer ir. E 3, estudar, aprender, né? Porque crescimento é intencional, né? Ninguém cresce sem intenções. E a intenção faz com que você saiba o quanto você não tem ali as competências necessárias. E eu fui atrás de aprender as competências para ser grande. Mas essa mentalidade, sempre desde pequeno? Essa mentalidade, ela foi melhorando, né? Então, a gente vai adquirindo conhecimento, adquirindo sabedoria. Eu sempre tive muita fé. Essa mentalidade foi crescendo, ela foi melhorando. Eu tenho os mesmos problemas que todos têm, né? É que na hora que vai expor isso para o mundo, a gente controla. Isso é marketing. Esse também faz parte do posicionamento, né? Sim, então, aquilo que você vive é muito parecido com o que os outros vivem. Mas a forma com que você decide e controla isso, aí é profissionalismo, né? Então, nenhuma profissão tem um bom marketing. Do que adianta alguém ser bom se o mundo não conhece, né? Então, eu me lembro que minha primeira campanha de marketing era fazer panfleto e distribuir, né, para os vizinhos, distribuía, né, no Farol, né, aqui no Sul fala sinaleira, né, distribuía ali os panfletinhos. Logo no início da minha trajetória, eu passei a patrocinar a coluna social do jornal da minha cidade, sem marketing. Então, eu dormia dentro do estúdio. Não tinha carro, mas eu tinha marketing. Não tinha carro, mas tinha marketing, isso é uma boa frase, né? Essa
essa mentalidade ela precisa acompanhar, né, sempre o profissional, né, seja ele o que ele for, né, fotógrafo, dentista, médico, e tu hoje atende profissionais que não são fotógrafos apenas. Né? Atendeu muitos fotógrafos, ensinando, né, suas trajetórias, até hoje, né, na Tenho um verdade. fotógrafo no Myself Club e na mentoria do Zero Infinito eu tenho uma meia dúzia só hoje. Outros tipos de profissão. São Pode centenas de milhares de outras profissões. de outras profissões. Poderia dar Centenas e milhares, né? Porque Sim. desde que eu comecei a fazer o do Zero Infinito, principalmente. Poderia dizer falar um pouquinho sobre o Myself Club de forma resumida? Myself Club, eu, quando comecei a fazer retratos, né, eu sempre amei retratos. Desde que eu me lembro que eu fotografava batizados, eu levava os meus clientes para o estúdio e fazia retratos. Era uma forma de ganhar mais dinheiro. Tinha uma igreja do lado do meu estúdiozinho, eu ia lá nos domingos fotografar batizados. Aos sábados, batizados, aos domingos tinha a primeira comunhão, primeira Eucaristia, na igreja evangélica, confirmação. Também tinha crisma. Então, por eu ter um estúdio perto, eu tinha minhas sombrinhas, eu tinha minhas luzes, eu levava meus clientes para lá. E esses clientes, muitas vezes, eles eram conquistados ali na igreja mesmo, né? Ia para lá, muitas vezes, com 1 ou 2 clientes marcados e acabava tendo outros. E lá, no estúdio, eu fazia foto, né, da criança, dos pais, dos tios, dos avós, com a criança, que todos fazem, mas eu fotografava um por um também. Fazia retratos de todos. E então, enquanto muitos outros colegas vendiam as suas fotos ali por um valor X a foto, eu vendia um álbum, vendia retratos, vendia ampliações. Então, isso desde cedo. A fotografia é algo fantástico, porque uma vez que você está com as pessoas perto de você, você pode fotografar e depois você pode vender. É opcional, é claro, mas é um risco bom de correr, que é um risco de vender mais fotografia. Então, eu sempre fiz retratos. A base da minha fotografia sempre foram os retratos. E aí, então, em 2016 em diante, eu passei a fotografar pessoas muito, muito bem-sucedidas em seus negócios. Eu comecei a ser contratado para fazer The Face of Immortality, que era um projeto que eu criei, que era a imagem imortal de alguém que já tinha conquistado. E aí eu me lembro de um trabalho específico que eu fui a Roma fotografar um dos maiores empresários do mundo. Fiquei uma semana com o cara. E aquele trabalho em 2016 mudou minha vida. Eu cheguei e falei para o meu cliente: qual que é o segredo de ser bilionário? Perguntei para ele. Mas eu estava convicto que ele tinha algum segredo. E eu já tinha atendido muitos bilionários, já tinha conversado, mas geralmente era em eventos. E naquele dia eu estava na casa do cara, de um para um, jantei com ele, tinha tempo. Os caras muito bem sucedidos e principalmente com muita experiência de vida, lá depois dos 70 anos, quando eu conversa de um para um, a conversa é diferente do que aquela conversa no jantar ou aquela conversa com outras pessoas. Ele disse: cara, somos iguais. Eu disse: não somos iguais. Você é um bilionário. E eu vim fotografar o bilionário. A gente não é igual. Ele falou: somos iguais. Eu disse: mas por que? Ele falou: o cara lá em cima tem que fazer algo aqui embaixo. Ele olha e vê quem é que está preparado. Eu estava preparado. E aí ele me contou a história dele. Quando ele começou a vida, morava numa pensãozinha na frente da rodoviária, não tinha carro, não tinha nada. Era contador, essa história desse meu cliente especificamente, é um brasileiro. Uma história, muitas vezes, são histórias parecidas. Mas como a pessoa se posiciona para a vida, é isso que define a história, né? E sucesso é definido também pelo quanto a pessoa suporta, muitas vezes até traições, pessoas que te enganam, pessoas que não gostam de você e andam com você. Suporte, né? Suportar, se posicionar. Uma das coisas mais difíceis que tem é amar o contraditório, amar aquele que não te fez bem. E eu pude observar que os grandes empresários do mundo, eles conseguem ver o que alguém tem de bom, utilizar aquilo dentro de um projeto, né? Se proteger contra os defeitos, muitas vezes, daquela pessoa, mas saber muito bem o que a pessoa tem de bom e usar no sentido contratar, né? Enfim, profissionalmente. Isso. E se você observar aqui, né, quem nos assiste, são conceitos que a minha profissão me deu acesso com pessoas que construíram coisas que ninguém próximo a mim construiu. Uma fotografia incrível. E aí, então,
Quando eu passo a fotografar esses caras que venceram, eu já vinha fotografando há muitos anos. Eu atendi mais de 1.000 grandes famílias no mundo todo. Mas quando esse cliente específico, ele me fala isso, cai uma ficha de todos os outros que eu já tinha fotografado e eu entendo. Tá? Então, todo o arsenal de conhecimento que eu tinha, todos os lugares que eu fui no mundo, todas as pessoas que eu atendi, quando cai a ficha, aí então eu passo a entender um padrão. E eu observei que seria possível pegar esse padrão daqueles que já chegaram, fazer uma engenharia reversa para ensinar. E eu já vinha ensinando desde 2008 fotógrafos. E aí então eu dei mentoria para, sei lá, centenas, depois milhares de fotógrafos. Mas em 2019, então eu abro o Myself Club para cuidar da imagem, da origem, da bagagem, da mensagem, do movimento, do manifesto, e aí então isso tudo vira metodologia. Então, qualquer profissional que tenha vontade de se posicionar e se desenvolver humanamente para fazer o seu negócio melhor e para vender mais, ele se candidata a uma vaga no Myself Club, preenche um cadastro, e aí então a gente avalia. E aí, não é a base do posicionamento é a imagem, porque a imagem é um design, e design está a serviço de um conteúdo. Tudo que tem design precisa ser útil. Caso contrário, as aparências enganam. Dentro desse universo, assim, até chegar a esse ponto, essa trajetória de subida, a gente sabe que atrai muita coisa boa, porém, tem muita coisa ruim também. Como que tu lidar com mensagens contraditórias ou mensagens que são ruins? Chegou algum momento ficar triste com alguma mensagem, alguma Claro, claro. Imagina, quando eu comecei, irritado, né? tudo que tem direito, só não deixa o mundo saber, né? Porque, Esse é um grande trunfo, né? Esse é o tipo do posicionamento, né? claro, porque você sofre como os outros, mas você consegue controlar isso. Mas por que que consegue? Porque você tem uma base, uma família. Muitas vezes minha mulher disse, para, por que que você tá ensinando os colegas da tua profissão se muitos não te entendem? Eu disse, calma, é um capítulo para um novo livro. Porque quando eu consigo vencer esse obstáculo, eu tenho uma teoria nova. Então, eu passei 2 anos e meio escrevendo um diário de tudo aquilo que eu suportava. E em 2012, dezembro de 2012, eu fechei meu estúdio. Era um estúdio de 800 metros. Tem na internet, botar Estúdio Everton Rosa, tá lá ainda. Fechei em 2012 ele. Muitos muitos colegas, né? Muitos haters, colegas haters, tem mesmo gente que se diz amigo, fala, né? Dizia que eu tinha quebrado. Mas eu fui trabalhar em casa porque minha filha tinha nascido aquele ano. E eu tinha um sonho de ser pai de uma. Eu tinha um sonho de ser pai de um menino, depois de uma menina. Então, depois de 16 anos, veio a menina. E eu fui trabalhar em casa. As pessoas falavam, mas ninguém vai comprar de você. Seus clientes são todos ricos, todos Precisa de um local, né? cheio de pompa. Aí você vai atender em casa, em Novo Hamburgo. Seus clientes são do mundo todo. Eu tinha atendimento na Áustria, nos Estados Unidos, São Paulo. E eu tinha a sede em Novo Hamburgo, onde nós produzíamos tudo. Só que eu tinha tanto trabalho que os 800 metros quadrados estavam pequenos. E eu pensei, como é que eu resolvo isso? Depois de 2 anos e meio meditando e orando todos os dias às 7 horas da manhã, todos os dias às 7 horas da manhã eu ia meditar e orar. Eu queria um rumo. Só tem um jeito de crescer. Vou fechar. Transformei todo mundo em home office em 2012. E então eu fui para casa ficar com a minha filha, com a minha mulher. Éramos mais de uma dúzia de funcionários. Fiquei, sei lá, com uma secretária, 2 assistentes. E aí, então eu tive tempo de ir para o Japão, dar aula lá, que me chamavam já há alguns anos, eu não ia. Tive tempo de ser embaixador de marcas, de grandes marcas, como foi da Sony, da DreamBooks Pro, da Viacolor, da Fotoalbum Universal, enfim, tantos projetos que eu passei a ter mais tempo para fazer. Mas com um princípio, né? Naquela época, ter uma empresa com custo alto, eu estava deixando de ser fotógrafo
para virar um empresário. E naquele momento eu queria voltar a olhar para a minha fotografia e gostar dela. Então, eu voltei para a base, que é a família e a fotografia, a arte, e deixei, naquele momento, o dinheiro em segundo lugar. E foi muito assertivo. Eu fui mais feliz e, consequentemente, passei a ganhar mais. Teve um casamento, na verdade não um casamento, teve uma notícia de um casamento da época Negócios, corrija se estiver errado, 2014. 2014. A gente conversou sobre isso, né? Segundo ano que eu estava em casa. E houve na internet, nos grupos, muito. As pessoas não acreditavam naquilo. E na verdade, como a gente falou esses dias, existe um mundo diferente, né? De pessoas que têm muito dinheiro. E muitas vezes 220 mil, né? É uma pequena parte de um casamento desses, né? 220 mil reais, 10 anos depois, continua sendo muito dinheiro. Muito dinheiro. Continua sendo muito dinheiro. Dá para comprar um belíssimo carro. Em alguns lugares dá para comprar um apartamento com esse valor. Inclusive, muitos, quando eu recebi o meu orçamento, diziam: Everton, eu já tenho apartamento, tá? É só as fotos que eu preciso. Brincavam comigo. Sim. Mas sim, naquela época, de alguma forma, os jornalistas dessa revista tiveram acesso a um orçamento. 227 mil reais era o meu preço mais alto. Começava em 49.700 até 227 mil. E é claro, eu te mostrei, né? Eu te falei em casa. Essa foi uma tabela que eu usei de 2014 até 2018, com algumas variações. Mas Lembrando que a matéria tem uma palavra, lembra que a gente destacou essa palavra, né? Para quem viu até. a Mas palavra dá para gastar mais, dá para investir mais, caso. Agora, olha que interessante, né? Dinheiro é um sistema de recompensa, não é? Você faz um trabalho e ganha dinheiro. Se alguém ganha mais é porque merece mais. Dinheiro sempre é por justiça. Piedade daí é religião. As pessoas geralmente associam isso, né? Ficam associando essa coisa de... Mas eu entendo, porque não é fácil. Quando a gente está começando, ou até mesmo em momentos difíceis da vida, ganhar dinheiro passa a ser muito difícil, muito difícil. Muitas vezes feio, né? Tem gente que acha feio, mas não quando ganha, né? Quando os outros ganham. E, na verdade não ganha, né? Dinheiro não se ganha, dinheiro se trabalha, né? Bem, sobre não ter dinheiro, eu tenho faculdade, né? Porque eu comecei, dormia dentro do estúdio, e tem gente que diz, mas naquela época era mais fácil. Não, era difícil. Você não conhece a Hoje que história. Hoje tem internet, tem mais concorrente, mas você consegue chegar mais rápido, né? Você consegue mostrar o portfólio para mais pessoas. Então, eu acredito que tanto anos 90 como agora são dias difíceis. Mas a vitória, crescer, é para quem? É para quem tem uma visão, né? Não para quem olha as dificuldades do dia. Se olhar as dificuldades do dia, você não tem vontade nem de acordar. Tem uma frase que tu disse na entrevista, vai para a matéria escrita, mas eu gostaria que as pessoas vissem, Everton falar. Quando a noiva vai falar sobre o orçamento da fotografia, geralmente, lembra? A gente conversou sobre isso. Geralmente poxa, mas será que não tem como? Porque o orçamento é muito caro e tal, e tu tem uma outra forma de mostrar, né? Falando que o orçamento da fotografia não é da fotografia do casamento, é da vida, né? Ah, sim. Como é que é isso? Ao decorrer dos anos, né, eu vendi trabalhos fotográficos de casamento durante uns 25 anos. Então você acaba aprendendo a lidar com o público. E você se antecipa às objeções, né? Porque os clientes chegam até nós, eles trazem junto com eles as objeções e cabe a nós nos anteciparmos a essas objeções. Então, uma das coisas que eu sempre falei para as minhas clientes é que não coloca o orçamento de fotografia junto com o casamento, porque a bebida do casamento você vai consumir naquele dia, a comida você consome naquele dia, mas as fotos você não vai consumir naquele dia, é para a vida. Então, não coloque o orçamento de fotografia junto com o casamento. E as noivas diziam, você tem razão. É verdade, você tem razão. A fotografia só está no casamento ali, mas ela Só está no casamento, mas ela não é do casamento. E é a única que fica, né? É a única que fica. Mas você sabe que eu atendi, eu fotografei em torno de 1.000 casamentos, né? Mas para vender esses 1.000, para fechar 1.000,
eu e minha equipe, minha empresa, fez uns 10 mil atendimentos. Então, sempre que você não vende, você aprende muito também. Então, ninguém consegue atender no mundo todo igual eu atendi e ainda tenho clientes, porque não parei. Essa é uma questão, tá? Porque Ninguém vai para o mundo por acaso. Ninguém vai para o mundo por acaso. Então, o trabalho precisou ser bom, né? O trabalho teve que ter uma conexão com cada cliente. E eu ficava, na época, até um ano ajudando os meus clientes em tudo. Que roupa eu uso. Muitos me perguntavam onde eu caso, qual o melhor lugar, qual a época do ano. Você acaba sendo um consultor. Mas isso não é algo meu, né? Todo fotógrafo bom faz isso, ajuda os seus clientes. E é claro que um atendimento, você passa a maior parte do tempo falando sobre pessoas, não sobre fotografia. uma vez a gente teve uma visita, fizemos uma visita no escritório do Everton, lá em Novo Hamburgo, e ele atendeu, teve que fazer uma pausa para atender uma filha de uma cliente que estava procurando modelos de jato. Claro, um cliente super, né? Assim, tem como é que se diz, uma poder aquisitivo gigante, né? E ela estava procurando e o Everton, no meio daquela conversa ali, pesquisou, sabia também, conhecia alguns modelos e ajudou a filha da cliente. Eu, Isto eu atendi o, coma- eu atendi o filho do comandante Rolim, né, da TAM, fiz o casamento dele. e estabelece uma relação diferente, né? O fotógrafo sempre estabelece uma relação, se ele souber fazer, ele estabelece uma relação muito forte, né? É A ponto importante, de é importante quem está trabalhando nessa área entender que o cliente é mais importante. Ele, eu sempre deixei meu cliente saber que ele era mais importante, mais rico, mais interessante. O tempo dele valia mais que o meu. É importante reconhecer padrões. Tem que ser humilde. Somos sag... É necessário ter sagacidade para tocar a vida e os negócios, mas como seres humanos a gente tem que ser humilde. E hoje, Everton, como é que tá a tua vida, assim? Hoje tu tem investimentos, né? Hoje tu participa de outras empresas, como é que, para quem não sabe, na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar uma coisinha antes para vai voltar ou não? Eu nunca fui embora, né? Eu, Essa é uma boa resposta. eu fiquei de 2019 a 2000 de 2018 em diante, né? Em 2018 eu fiz o último casamento. Eu tinha como estratégia de vida, depois dos 40, dar uma segurada, né? Então eu tinha um sonho de morar na praia, estou morando na praia. Os sonhos, né? É necessário planejar o sonho, realizar ele. Para realizar é necessário sonhar e tal. E sim, eu tenho outros negócios, porque um fotógrafo bem-sucedido, ele possui competências que você pode aplicar em outros negócios. Então, eu sou sócio de empresa de gestora de investimento, sou sócio de uma asset, sou sócio de uma empresa de inteligência fiscal, oceano fiscal, sou sócio de uma empresa de advocacia, uma empresa de assessoria jurídica por assinatura, entre outros negócios que estamos sempre. O Myself Club tem muitos negócios, então estou sempre ou aconselhando donos de negócios, ou então participando de outros negócios também. Dá Mas pra- eu participo desde que eu tive participações em empresas na área da fotografia, porque isso é algo espontâneo. Eu cheguei aqui onde a gente está aqui, é espontâneo em mim querer que todos ao meu redor faturem mais, porque faturar mais vai fazer todo mundo feliz, mais feliz ainda. Porque se você tem um trabalho, faturar mais é mais feliz. E tem gente que confunde isso com o resto. Por exemplo, olha, mas o mais importante, Everton, deixa eu te explicar, o mais importante não é o dinheiro. Tá explicando isso para mim, meu filho? É óbvio. Mas nós estamos falando do trabalho agora. Então, agora o assunto é trabalho. E no assunto trabalho, no quesito trabalho, ganhar dinheiro é importante.
Só não é mais importante do que a família, não é mais importante do que a fé. No meu caso, como cristão, respeito cada um que tem a fé que deseja ter. No meu caso, como cristão, Deus, família, meu trabalho. Eu trabalhei em Israel e lá eu aprendi que religião, fé, né, espiritualidade, família, casamento, negócio, tudo é junto, anda tudo junto. Se você está fraco num desses pilares, você fica fraco em tudo. Né? Então, é necessário ter equilíbrio nisso tudo. Mas quem é que consegue sem ajuda? Eu nunca tive vergonha de pedir ajuda, meu amigo. Eu sempre tive mentores, pastor da minha igreja, professor de teologia, meu pai, minha mãe, amigos que tinham negócios mais bem-sucedidos do que eu, porque quem tem o que eu não tenho pode me ajudar. Agora, quem não tem o que eu tenho pode me ajudar, pode ser meu amigo, a gente pode se abraçar, podemos tomar vinho, podemos brincar, dar risada. Agora, soluções só pode trazer algum tipo de solução para mim quem já colocou em prática e funcionou. O resto são ideias. Ideias são legais, mas são só ideias. Elas não valem nada. Instruções, sim. Instruções valem dinheiro. Ideias, não. Porque instruções, geralmente, é de quem já fez. Ideias todos nós temos. Se você tiver possibilidade de encontrar o Everton em algum evento, ou alguma mentoria, você não vai conseguir conversar tanto tempo assim como a gente conversa, mas Por que não? é que muita gente conversa, né? É. Depende do lugar, é difícil. Mas se você tiver condição, converse um pouco com o Everton. Porque o Everton, com quantos anos de carreira já, Everton? Vou fazer 50. Hoje, aqui, enquanto estamos aqui, eu ainda tenho 49, vou fazer 50 daqui a alguns dias. E de fotografia, eu nasci. Meu pai comprou a primeira câmera, eu tinha 2 aninhos, então eu cresci antes dos 10, eu já revelava foto. Não significa que essa estrada toda seja o mais importante. Eu acredito que o mais importante na fotografia é você estar envolvido com ela, né? Estudar ela todos os dias. Na mesma proporção que se estuda a parte técnica, estude o ser humano e estude como faz para vender. Né? Porque se você tiver uma foto maravilhosa, mas é claro que existem fotógrafos que não precisam vender sua fotografia. Mas se você, assim como eu sempre precisei vender minha fotografia. Se eu não vendesse fotografia, eu não tinha onde morar, não tinha como pagar as contas, não tinha como pagar a escola para o filho, então eu sempre precisei vender fotografia. Então é necessário ter os outros pilares também, não basta só saber fotografar. E esqueça o que os seus colegas falam, né? O que importa é o cliente. Seus colegas, você toma chopp com eles, sorri com eles, mas olhe para o cliente. É ele que define se é bom ou se é ruim. Eu sempre gosto de saber que câmera as pessoas usam, sabia? Ah, é? Muito. Por quê? Porque eu sou fotógrafo. Mas por quê? Você quer porque- mudar? Qual a câmera que tu usa hoje? Eu cheguei aqui, olhei aqui, ó, tinha uma Fuji, outra Fuji, uma É. Canon. Então eu sempre olho, né? Mas usa hoje Sony, né? Eu uso Sony, eu herdei da Sony, né? O embaixador. Foi embaixador durante 3 anos. 3 anos. 3 né? anos. Então eu tenho Sony. É Tenho... embaixador mundial, como é que foi? Não, embaixador no Brasil. No Brasil. No Brasil, mas ajudando muito a Sony nas coletivas de imprensa, ajudando a Sony até mesmo quando a Sony me procurou, a câmera faltava um botão, principalmente para fazer eventos, não tinha um botãozinho para procurar o lugar onde eu queria o foco de forma igual a Nikon tinha, que era o que eu usava. Então, conversei muito com a engenharia também. Foi uma relação aí de... Pô, o Brasil é um dos maiores mercados e a Sony atuava muito na área, né, do filme, do vídeo. E os fotógrafos nem tanto. Então, eu ajudei a Sony a levar a câmera para os fotógrafos. Foi um trabalho bom. A Sony ficou feliz comigo. Que legal. E eu feliz com a Sony. Que legal. Como eu disse, converse com esse cara. Como eu disse, converse com esse cara. Esse cara tem muito a ensinar. Tu também tem muito que ensinar, gaúcho. Porque tu é bem gaúcho. Ou ele não é gaúcho, tá? Eu sou Pra lembrar. catarinense, Catarinense. Chapecó é gaúcho também. Hum. Evandro, tu sabe muito, tia. Sabe muito de retrato, de visagismo, né? Tem que ensinar também.
O Edson já me disse isso há uns 12 anos, né? Mais do que 8 anos. Uma vez a gente sentou num evento dele e ele gentilmente me deu uma instrução. A base da minha trajetória profissional foi a fé. Fé não é crendice. Fé é um andar junto. Fé é conhecimento prévio. Fé é você entrar no avião e não pedir o brevet do piloto. É confiar que ali tem um piloto apto a pilotar. Porque você tem conhecimento prévio sobre legislação. Você sabe que a companhia aérea não contrataria um piloto que não estivesse apto a pilotar e um copiloto. Então, você possui fé. Você sabe que os aviões, todos os dias, todas as horas, saem de um ponto e vão até o outro. Você sobe no avião, você até pode ter medo de voar, mas você confia na organização, no sistema de aviação, e aí você senta, coloca seu fone de ouvido e vai voar. Então, fé tem a ver com conhecimento prévio. Quem anda com o Pai Eterno tem fé, sabe como é que ele funciona. Você até pode ter medo, você não sabe sobre tudo, mas você confia, porque você anda com ele, você tem uma história com ele, você já viu o que aconteceu com outros, você sabe que sempre funciona. Então, fé é em primeiríssimo lugar. E pedir ajuda, ter pessoas que te ajudem. Sempre tem alguém que pode te ajudar, alguém sabe o que tu não sabe. E um planejamento, uma imagem do futuro. Inclusive, eu escrevi no meu último livro, escrevi 5 livros, o último livro que se chama Do Zero ao Infinito. A melhor forma de se prever o futuro é escolhendo ele. Nunca se falou tanto de desenvolvimento humano e nunca se falou tanto de desenvolvimento espiritual. E as pessoas, olha, quero me desenvolver espiritualmente. É a coisa mais básica do mundo. Você diz que ama a humanidade, mas despreza a pessoa que está perto de você. Então, que amor é esse? Então, comece amando aquelas pessoas que estão próximas a você. Entenda elas como ela possui defeitos, talvez esses defeitos não sejam os mesmos que os seus. Você não precisa aprovar o comportamento, mas deve perdoar a pessoa. E o mundo que nós vivemos hoje, as pessoas estão muito mais preocupadas em julgar do que amar e perdoar. Isso é uma hipnose coletiva. Todos são juízes de todos. Para com isso. Primeira coisa, é fotógrafo? Olhe o mundo com uma visão mais positiva. Eu dei aula na ESPM aqui em Porto Alegre, há alguns anos. A primeira coisa que eu falava na minha aula lá na universidade era: se você é fotógrafo, você precisa ter uma visão mais poética do mundo. Você precisa olhar o mundo de uma forma diferente das outras pessoas. Porque é você que vai apresentar para elas um mundo a partir da fotografia, seja paisagem, seja produto, pessoas, não importa o que você fotografa. Mas se você não tiver uma visão diferente, você não é fotógrafo. No ano 2000, há 24 anos atrás, eu tinha comprado minha primeira câmera digital. Em 2003 eu digitalizei 100%. Para quem é fotógrafo e quer fazer história com a sua fotografia, o seu conjunto de câmeras, você fotografar evento, precisa valer mais que seu carro. O valor que tu investe em conhecimento no ano precisa ser mais ou menos dentro do mesmo valor que você paga de aluguel. O seu portfólio, conjunto de álbuns que você tem, caso você trabalhe com eventos, precisa valer mais que seu carro também. Caso contrário, não vai dar muito certo. Porque você não está levando a sério esse negócio. Esse negócio é rentável. Depois você compra o carro que você quiser na sua vida. Compra até helicóptero. Só pode te falar isso quem tem. Então compra o que você quiser. Você pode morar numa casa que você imaginar. Mas tudo começa em você colocando foco, investimento na sua capacidade.
Ninguém é o melhor fotógrafo com a câmera mais ou menos. Ai, mas a câmera não é importante. Quem disse isso? Que bobagem. Eu sempre tive a melhor câmera. Na dúvida, compra a melhor. E a luz? A melhor. Quantas? Todas. Assistente, você gosta? Se não gosta, se gosta. Para de mimimi. Tenha o melhor. A excelência, ela não é parecida com a mediocridade. Embora a mediocridade, ela vem muito bem representada. A mediocridade possui respaldo, a mediocridade, ela é convicta muitas vezes. Tem Mas muitos argumentos, né? argumentos, é. Agora a excelência não. A excelência, olha a Fórmula 1. Quantos carros estão no mesmo segundo? Né? Então qual é a diferença? Qual é a diferença? Fotografia é um lugar espetacular. Fotografia tem muito espaço. Quando eu comecei, eu resolvi atender um público que os meus colegas fotógrafos estavam desprezando. As pessoas que poderiam comprar tudo, elas não tinham fornecedor. Porque estavam todos preocupados em atender um outro público. E eu disse, tadinho dos milionários, não tem ninguém para atender eles. Porque eles são desprezados. Eu vou cuidar deles. Pode até ser um pouco engraçado, mas para atendê-los é necessário ser mais humilde. Para atendê-los é necessário ser mais humano. Para atendê-los você vai ter que valorizar muito mais a história do que qualquer outro profissional. Porque quem vence tem história. Quem tem o que você não tem, sabe o que você não sabe. Quem tem o que você não tem, sabe o que você não sabe. E lembre-se, vaga para pobre não tem mais, está tudo lotado. Agora, para rico, filho, está cheio de espaço. Tem muita vaga. E com essa instrução, terminamos nosso Latitude Podcast com o nosso amigo Everton Rosa, que já nos deu muita instrução aí no backstage. Vamos almoçar agora. Esse episódio vai ao ar no dia 6. Se você está assistindo isso no dia da estreia, o Everton está de aniversário, então, feliz aniversário. Obrigado. Um abraço.